Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal No Amor de Deus. E hoje nós vamos falar da palavra do Senhor em Gênesis capítulo 41. Nós vamos fazer a leitura do verso 45 ao verso de número 52. Aleluia! E vamos ver quais lições o Senhor nos dará neste texto sagrado. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E Faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia, e lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, por esposa. E José começou a percorrer toda a terra do Egito. José tinha a idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E José saiu da presença de Faraó e atravessou toda a terra do Egito. E a terra produziu grande quantidade de grãos durante 7 anos. E ele ajuntou todo o grão de 7 anos que houve na terra do Egito e o guardou nas cidades. O trigo de todos os campos que estavam ao redor de cada cidade, ele o guardou dentro da mesma. E José ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não se podia mais contá-lo. Antes que os anos da fome viessem, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José deu o nome de Manassés ao seu filho primogênito, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. E nasceu também a José o seu segundo filho, e a este deu o nome de Efraim, porque disse: Deus me fez frutificar na terra do meu sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos falado sobre José, a sua história, e no vídeo passado falamos sobre a sua ascensão, aquele que amanheceu como um injustiçado, um escravo, um prisioneiro, ele termina o seu dia com um anel de ouro no dedo, ele termina com um cordão de ouro no pescoço, ele termina o seu dia com o título de governador no Egito, e ele também tem uma esposa dada por Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. Só o Senhor para fazer este tipo de coisa. Só o Senhor. E eu quero, olhando para este texto, fazer menção de que José, ele foi vendido pelos seus irmãos e trazido na terra do Egito quando ele tinha 17 anos. Agora ele tem 30. Então, fica entendido que ele esteve durante 13 anos vivendo como escravo e prisioneiro. Mas ele é tão de Deus, que mesmo nas piores situações, Deus era com ele e Deus o fazia prosperar naquele ambiente. Louvado seja o nome do Senhor. E ele então, agora intitulado governador, ele então, já tendo passeado
no segundo carro mais importante do Egito após Faraó, vê o arauto gritando: ajoelhem-se, ajoelhai-vos. E as pessoas se ajoelhavam diante dele. Faraó diz assim: olha, você é tão importante no Egito a partir de hoje, que sem a sua permissão ninguém levantará a sua mão ou o seu pé. Bendito seja o nome do Senhor. E Faraó, então, ele dá a José um novo nome. O nome José, ele é um nome importante. O nome José, ele é um nome profético. Ele é um nome positivo, porque José significa ramo frutífero. E José frutificou diante do seu pai, ele frutificou diante dos seus irmãos, embora que para os seus irmãos o seu fruto era azedo, mas ele frutificou. Ele frutificou em Deus, diante do seu pai, diante dos seus irmãos. E como escravo na casa de Potifar, ele também frutificou. Ele foi um ramo frutífero. E quando ele esteve na prisão, diante do carcereiro, ele também frutificou. Frutificou diante do carcereiro e frutificou diante dos presos a quem ele servia. Louvado seja Deus! E certamente vai frutificar na terra do Egito. Mas Faraó prefere mudar o seu nome. E Faraó dá a ele o nome de Zafenate Paneia. E eu, procurando no dicionário o significado deste nome, descobri que Faraó deu este nome para ele, porque este nome teria um significado muito importante em relação à revelação dos sonhos, em relação à posição que ele está a ocupar e por tudo aquilo que ele haverá de fazer nestes 7 anos de fartura para vencer os 7 anos de sequidão que sucederão aos anos de fartura. Zafenate Paneia significa preservador da vida. José foi conhecido no Egito como o preservador da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez você não saiba a origem do seu nome, talvez você não saiba o significado, talvez você dê o nome aos seus filhos e não saiba o significado dos nomes dos seus filhos. Mas olhando para este texto, é importante que as pessoas tenham nomes com sentido positivo. Porque este nome José, este nome Zafenate Paneia, traz um sentido, uma conotação positiva sobre os feitos da vida de José. E Faraó lhe deu Asenate por esposa. Asenate, ela significa aquela que pertence. Então, literalmente, Zafenate foi dada a ele para ser a sua esposa. Mas também um segundo significado de Asenate é progenitora. Faraó está dizendo para ele assim: olha, esta moça é sua mulher e será a mãe dos seus filhos.
Louvado seja o nome do Senhor. E eu acredito de verdade que a Zenate, convivendo com José, ela aprendeu a amar o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu creio que ela, mesmo sendo filha de um sacerdote egípcio, ela teve uma sabedoria dada por Deus para viver ao lado de José, para amá-lo, para dar a ele filhos preciosos, porque a mulher sábia edifica. A palavra de Deus não traz para nós nenhuma dificuldade para este casamento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E vale dizer que Deus estava adiantado de José 13 anos. Deus o levou ao Egito para isto, para engrandecê-lo, para fazer dele uma pessoa poderosa na terra. É por isso que o Senhor lhe dava sonhos e ele guardava tudo isso no seu coração. Os sonhos, ter sonhos na vida de que Deus vai cumprir as suas promessas, mantém em nós a chama ardente, mantém a chama viva, a chama da vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Crer em Deus, ter a fé no Senhor, é muito mais do que o pensamento positivo. A fé é a certeza. E José nunca duvidou. E ele sai da presença de Faraó para trabalhar. Ele atravessa toda a terra do Egito, levando agora as suas orientações ao povo. E vale também dizer que tudo na vida é um aprendizado. José administrou informações a seu pai acerca dos seus irmãos. Informações corretas, informações assertivas, informações verdadeiras. E quando ele chega no Egito, ele também, embora escravo, ele faz com amor, e como que se fosse para Deus tudo aquilo que lhe vem à mão para fazer. E em tudo que ele põe a mão é abençoado. Tudo aquilo que ele toca é abençoado. Tudo aquilo que ele se propõe a fazer dá certo. O Senhor prospera. E ele chega a ser o mordomo da casa de Potifar. O seu senhor já nem sabe o que ele tem. Tudo está nas mãos deste administrador chamado José. E quando ele desce para a prisão, ele também ali começa a administrar, dando assim descanso ou aliviando o fardo que estava sobre os ombros do carcereiro. Mas tudo era um preparo, tudo era um treinamento. E a palavra do Senhor, que é fiel e verdadeira, diz: "Sê fiel no pouco, sobre o muito te colocarei." José nunca deixou de acreditar que Deus tinha algo grande para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ele, então agora,
conhecido como o preservador da vida. Aleluia! Orienta, ensina, dá ordens por todos os lugares que ele vai. E ele passa a ser amado, a ser respeitado, a ser querido, a ser temido. Ele fora lapidado por Deus para ser um grande governador. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo que ele revelou a Faraó está acontecendo. Realmente estes 7 anos estão sendo anos de grande fartura, estão sendo anos onde todas as colheitas estão sendo maravilhosas. E eles estão vivendo bem, e eles estão guardando, acumulando, contando, até o ponto de que se perde a conta de o quanto se tem guardado em grãos, em suprimento para os dias futuros. Louvado seja o nome do Senhor. José, diz a palavra, que ele ajuntou muitíssimo trigo como a areia do mar. Aleluia. Outra coisa que esse texto nos mostra também é que o Senhor trouxe cura ao coração de José. O Senhor trouxe cura quando José entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Deus trouxe cura ao seu coração. Por isso é importante que cada um de nós consigamos entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Porque quando nós entendemos os propósitos de Deus para a nossa vida, nós também recebemos cura. Um milagre acontece em nossa vida. E José recebeu este milagre. E ele consolida isto. Ele consolida o recebimento do milagre quando ele toma nos braços o seu primogênito. Aleluia! E ele dá a este primogênito o nome de Manassés. Manassés significa Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Aquele resíduo de amargura, de tristeza, aquele sentimento ruim em relação aos seus irmãos, ao seu passado, ao ocorrido. Ele entendeu que se não fosse, quem sabe, desta maneira brusca, bruta, ele não chegaria à terra do Egito. Mas agora ele entende que o próprio Senhor o conduziu, não por um caminho fácil, não por um caminho tranquilo, não por um caminho sem dor, mas ele conseguiu entender que era Deus no comando. Ele conseguiu entender que Deus o guiou, que Deus o carregou no colo em muitas situações, em muitos momentos, em muitos dias, em muitos anos. E ele então, diante deste conhecimento, do conhecimento desta verdade, ele se liberta dos resíduos malignos que porventura, por muitos anos, tentaram ficar impregnados do seu coração. O próprio Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. José está livre, José esqueceu, José perdoou.
E como isto traz alívio, como isto traz alegria, como isto afasta a tristeza. E ele então dá o nome ao seu primeiro filho, de Deus me fez esquecer. Aleluia! É o milagre da libertação. Porque quando não entendemos os propósitos de Deus, coisas ruins ficam impregnadas da nossa vida. Mas o próprio Cristo disse, aleluia, se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o tempo agora de clamar ao Senhor, de buscar a face do Senhor, de entender os propósitos divinos, de entender por que é que você está preso dentro da sua casa, com a sua família. O tempo é de entender o propósito de Deus, e quando você entender o propósito de Deus, o milagre da libertação vem sobre a sua vida. Aleluia! Porque a luz do Senhor faz dissipar todas as trevas. Bendito seja Deus para sempre. E a palavra de Deus diz que ainda durante esse tempo de fartura, esses 7 anos de fartura, ele teve ainda um outro filho, a quem ele deu o nome de Efraim. E ele disse, Deus me fez frutificar na terra do meu sofrimento. José chegou ali e viveu anos e anos de dores. Mas o Senhor mudou a sua sorte. O Senhor mudou o seu cativeiro. A palavra do Senhor diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia! Olhando assim, parece que não existia glória nos anos passados. Mas a glória era a presença do Senhor. A glória era o cuidado do Senhor. Mas agora, Ele está na bênção. Ele está na bênção. E a bênção não significa estar deitado numa rede, balançando e sendo servido e tendo tudo de bom e do melhor. Não. A vida de José era muito trabalho. Era muito trabalho. Foi dado a ele um cargo de grande responsabilidade. Mas também as funções que acompanhavam o cargo eram por conta dele. E ele abraçou tudo isso. E trabalhou muito. E ele consegue, então, aleluia, louvar a Deus. Ele atribui tudo a Deus. Ele atribui a Deus o nascimento dos seus filhos. Ele atribui a Deus o estar livre de sentimentos ruins em relação ao seu passado. E ele diz no nascimento do primeiro filho, Deus me fez esquecer. Que agora no nascimento do seu segundo filho, ele diz, Deus me fez frutificar na terra do meu sofrimento. Talvez você ache que é o lugar onde você está. As coisas não estão bem por causa do lugar onde você está. E eu quero dizer para você, não é o lugar onde você está. Apegue-se com o Senhor. Apegue-se com o Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E o Senhor virá sobre a sua vida, como veio sobre a vida de José. Primeiro, o milagre. Deus me fez esquecer. Depois, a bênção. Deus me fez frutificar. Olha que coisa linda. Então eu quero declarar sobre a sua vida milagre e bênçãos. Milagre e bênçãos. Receba estes 2 filhos. Eu quero profetizar estes 2 filhos espirituais sobre a sua vida. Milagre e bênçãos. E que você seja bem-sucedido sobre a face da terra. E de repente, se você, quem sabe, ouvindo esta mensagem, lhe vier pensamentos à cabeça, se você pudesse, me diria, pastor, se o senhor soubesse quantas vezes eu errei, quantas coisas feias eu já fiz. Mas eu quero dizer para você que o arrependimento é a porta para o perdão. E o perdão de Deus, ele é o caminho para o milagre e para as bênçãos celestiais. A bênção do Senhor, aleluia, enriquece e não acrescenta dores. E se há um Deus que pode fazer milagres na sua vida, na minha vida, é o Deus da Bíblia Sagrada. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Eu me encanto com a palavra de Deus, porque realmente ela é maravilhosa. Eu não sei como você é conhecido. Eu não sei. Mas de repente, espiritualmente, você pode também tornar-se Zafenate Paneia, o preservador da vida. O preservador da vida é aquele que alimenta. Talvez ouvindo esta mensagem você possa ser um pai que você nunca foi antes. Ouvindo esta mensagem, talvez você possa tornar-se um irmão que você nunca foi antes. Ou um filho que você nunca foi. Talvez ouvindo esta mensagem você possa ser tocado profundamente pelo Espírito Santo e você possa tornar-se um cristão tal qual você nunca foi antes. Leve alimento para as pessoas. Leve o pão da vida para as pessoas. Leve esta palavra. Leve Jesus. E se você fizer isso, você será também um preservador da vida. Porque quem se aproxima de Cristo, com certeza o receberá como Salvador da sua alma e Senhor da sua vida. A morte não terá domínio sobre a vida deste. Bendito seja o nome do Senhor. E que todos nós nos tornemos preservadores da vida. Que todos nós nos tornemos progenitores de filhos para Deus, através do agir do Espírito Santo em nossas vidas. Maria teve o privilégio de gerar no seu ventre, através do Espírito Santo, um filho para Deus. Mas todos nós podemos gerar filhos espirituais para o Senhor. Engravide-se de almas hoje. Aleluia.
e permita que Deus realize sobre a sua vida milagres, milagres de cura, de libertação. Permita Deus amolecer o seu coração. Permita que as lágrimas caiam dos seus olhos. Tenha coragem de dizer para o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Ajuda-me na minha incredulidade. Faz-me diferente. Torna-me um adorador de Ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E que esta palavra ela possa ser abençoadora na sua vida, como está sendo na minha vida. Em nome de Jesus. O salmista diz: lâmpada para os meus pés, Senhor, é a Tua palavra, e luz para os meus caminhos. Que eu e você